Matheus, o que você diria para as vítimas de violência que são retratadas no seu filme? Eu diria que você não é apenas uma vítima, você também é uma pessoa. E uma pessoa tem cabelo. E cabelo precisa de shampoo Vobeto. O melhor shampoo que existe no mercado para ter cabelos lindos como o meu. Celebridades agindo fora da realidade. Isso não é novidade pra ninguém. Há muitos e muitos anos a gente vê celebridades enlouquecendo, sendo completamente egóicas, esquecendo de como é a vida real. E tá acontecendo de novo. A Blake Lively é casada com o Ryan Reynolds e os dois estão com filmes nos cinemas. Pela primeira vez, depois de 34 anos, um casal consegue ter o filme número 1 e número 2 em vendas de ingressos no mundo. Não preciso nem falar que eles são um casal absurdo, talentosíssimos, o pessoal ama, tá fazendo um sucesso estrondoso. Mas tudo tem um preço. E dessa vez quem tá pagando é a Blake Lively. Essa mulher tá achando que esse tonhão do marido dela e ela vão ser os novos Ken e Barbie? Gente, o que tá acontecendo com a Blake Lively? Antes da gente começar a desvendar esse mistério, se inscreve no canal e já deixa o like pra não esquecer depois. E eu também não esquecer de avisar depois. Incrível que esse cara já pega, né? Que esse cara que já... Olha esse cara que perde. O filme da Blake Lively em questão é o It Ends With Us, ou em português, É Assim Que Acaba, que veio de um livro da autora Colleen Hoover. Não vou entrar em detalhes sobre o livro, até porque eu não li o livro, mas segundo o que falam na internet, é um livro um pouco controverso. Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que acha um lixo, tem gente que acha uma obra-prima, enfim, nada de novo. A Colleen conheceu a Blake amou o livro, e ela e o Ryan Reynolds colocaram uma grana pesada pra investir no filme. E assim ela se tornou uma das produtoras executivas do filme, com direito à direção criativa em alguns pontos. Até aí tudo bem, tudo jóia, tudo certo. Só que ela não era a única envolvida nesse filme. O ator e diretor Justin Baldwin foi o primeiro a comprar os direitos de transformar o livro em filme. Há muitos anos atrás, antes mesmo da pandemia. E ele hoje é o diretor e também um dos atores principais do filme. Ele é o antagonista da Blake, como se fosse o vilão, né? Pra quem não sabe, o filme fala sobre violência doméstica e o personagem do Justin é quem comete essa violência. E assim, gente talentosa, gente rica, gente bonita, todas envolvidas num projeto. O que será que pode dar errado? Muita coisa. Você provavelmente viu nas últimas semanas a Blake divulgando o filme que acabou de lançar, dando entrevistas, participando de eventos. E provavelmente você viu essas entrevistas viralizarem muito. Grab your friends, wear your florals, and head out to see it. Grab your striped pajamas, because you're not gonna want to miss this. Bring your oxygen tanks, because this movie is going to take your breath away. Uma das principais críticas que a Blake vem recebendo é como ela tá lidando com a questão da violência doméstica que é retratada no filme. Porque ela vem falando sobre o filme e falando sobre esse projeto quase como sendo uma comédia romântica, um filme levinho, um filme de boa. Só que o filme não é isso. O filme retrata situações muito pesadas e situações difíceis de lidar, principalmente quem viveu essas situações. Quem vai estar assistindo esse filme vai estar se identificando com o personagem da Blake. E a grande questão dessas entrevistas que ela vem dando é que parece que ela tá divulgando ela mesma, os projetos dela, os produtos dela, e não o filme em si. Não a mensagem do filme, que é uma mensagem mega importante. Most of us, if we're lucky enough to run into a celebrity in public, we only have a few moments to maybe speak with you guys. But for people who see this movie, who relate to the topics of this movie on a deeply personal level, they're really going to want to talk to you. This movie is going to affect people, and they're going to want to tell you about their life. So if someone understands the themes of this movie, comes across you in public, and they want to really talk to you, what's the best way for them to be able to talk to you about this? How would you recommend they go about it? Like asking for like my address or my phone number or like my location share? Or I could just location share you and then we could... Oi? Que tipo de resposta é essa, gente? A pergunta é bem direta e tá super dentro do tema que o filme dela retrata. Se um fã, tocado pela mensagem do filme, te encontrar na rua, qual é a melhor forma que ele pode conversar sobre isso contigo? Nada demais! Inclusive, essa situação deveria ser super positiva, ao meu ver, pra Blake, porque o objetivo de um filme, de fazer um produto de arte, é tocar as pessoas com a mensagem que tu tá querendo passar. E ela responde com uma piada que só dá pra entender que é uma piada porque ela ri depois. É quase que uma resposta sem sentido, porque não faz sentido para a pergunta que foi feita. Tipo assim,
vir conversar comigo, quer que eu faça o que mais? Quer que eu dê meu endereço pra pessoa ir me visitar? Quer que eu passe o número do meu cartão de crédito? Quer virar meu melhor amigo pra quando o mundo estiver acabando, a gente se dá as mãos enquanto um meteoro vai atingir a Terra, a gente se olha e descobre que esse tempo todo a gente estava apaixonado e no exato momento que a gente se beija, o meteoro entra em contato com a Terra e tudo se explode? Belo dia pra morrer, não acha, Maria Paula? Mas enfim, salva essas informações porque isso é só um detalhe da metade da história. A gente tem todo um outro lado que a gente vai entrar agora. Se de um lado a gente tem a Blake agindo como se o filme fosse super romântico, alegre, uhul. Do outro lado a gente tem o ator e diretor Justin Baldwin fazendo exatamente o contrário do que ela. Justin ficou famoso com a série Jane the Virgin, construiu uma carreira de direção muito bem quista por Hollywood, nunca se envolveu em grandes polêmicas, grandes coisas, tá ali de boa fazendo o trabalho dele. Quando a divulgação do É Assim Que Acaba, o filme, começou, a gente via todo o elenco viajando, participando de entrevistas, eventos e não viu o Justin em lugar nenhum. O homem tava sumido, não dava satisfação, ficou todo mundo se perguntando, mas ele não é um dos atores principais? Enquanto isso, a Blake levava o Ryan Reynolds pros eventos, eles tiravam fotos juntos, davam entrevistas, até o Wolverine foi no evento do filme. Então assim, não é como se tivesse pouca gente participando, tipo, é uma coisa super, não é todo mundo. Não, tinha gente que inclusive nem tinha nada a ver com o filme que tava indo. Tudo muito estranho. Muito estranho. E assim, o povo da internet começou a ver que tinha fumaça. E onde tem fumaça? Pois bem, depois de um tempo, Justin começou a fazer a divulgação do filme. E isso piorou a situação toda. Ele nunca disse nada sobre não ter feito, né? Sobre não ter começado a divulgação junto com outro elenco. Ele simplesmente apareceu, opa, nada aconteceu. Tô aqui, hein? Cheguei! Um pouquinho atrasado, mas não vamos falar sobre isso. E aí o pessoal na internet começou a reparar que ele sempre estava afastado do restante do elenco. O Justin e o resto do elenco nunca estavam na mesma entrevista, nunca apareciam em fotos juntos. Era como se ele não fizesse parte do elenco mesmo. E o Justin só postava foto ou dele com a mulher. Não postava foto do restante do elenco. Uma das teorias que surgiu, e com certeza é a principal delas, é de que tudo isso seria uma estratégia de marketing. A história do filme retrata a violência doméstica e o personagem do Justin é o vilão. Então faria sentido manter essa narrativa na divulgação do filme, manter uma narrativa dele separado do resto do elenco. É uma ótima estratégia pra gerar um buzz. É uma ótima estratégia pra fazer as pessoas perguntarem o que tá acontecendo, rolou briga nos bastidores. Gente, tem uma penca de filme que tá fazendo isso e a gente sabe que faz isso. E depois as pessoas admitem, não era estratégia de marketing mesmo. Pior que era, galera. Vocês caíram direitinho. Só que o maior problema dessa teoria é que o Justin e a Blake estão tendo posições completamente opostas à divulgação do filme. Porque o Justin tá retratando essa história com uma certa seriedade, com um certo cuidado, tá falando sobre o tema de violência doméstica, enquanto a Blake evita esse tema ao máximo. Night, mister. No, this isn't my night. This is a night for all the women who we made this movie for. This is a night for Blake. If a Lily Bloom in real life can sit in this theater and maybe make a different choice for herself than was made for her. Maybe she sees herself on that screen. We need to be asking ourselves is, why do men harm? Yes. And Britney's Versace dress, 2002, the butterfly dress. This dress meant so much to me. It meant so much to me because of what she meant to me. Like, she was just somebody who represented love and beauty and youth and hard work and determination and strength. Então, a única pessoa que tá retratando o filme como ele deveria ser, né, com a mensagem que esse filme apresenta, é o Justin. Se a gente for colocar lado a lado a Blake e o Justin, lado a lado não dá, porque eles não vão estar, mas um vídeo de um lado e o outro vídeo do outro das entrevistas, parece que eles estão falando de filmes diferentes. Até a forma de se vestir é diferente. Na minha opinião, você fazer um filme com uma mensagem dessas e ignorar esse fato e não se dispor a continuar a conversa após o filme sobre isso, é um pouco de um desrespeito, é fazer o público de otário, é tipo assim, ó, tô explorando ali o trauma de vocês, tá, que estão assistindo, se emocionou, problema é de vocês. E compra meu shampoo, tá? Então por que isso tá acontecendo, Matheus? O que tá acontecendo? Bom, a principal teoria de o porquê isso tá acontecendo são diferenças criativas entre a Blake e o Justin. Parece que na montagem do filme a Blake queria ir para um lado um pouco mais leve, um lado um pouco mais light, paz e amor. E o Justin não. E foi exatamente isso que os dois fizeram separadamente. Afinal, a Blake Lively e o Ryan Reynolds investiram um caminhão de dinheiro nesse filme, então o filme também é dela.
assim como do Justin. Inclusive, aparentemente, antes do filme ser lançado, existiam 2 versões finais. Porque o corte final que o Justin fez, não agradou a Blake, que chamou outro editor, esse editor sendo o mesmo editor do Deadpool e Wolverine, que pra quem viu o filme, é um filme de ação, é um filme de herói. E aí as 2 versões foram apresentadas para um público que votou nas 2 e a versão do Justin ganhou. Então por isso que é a versão do Justin que a gente tá vendo. E eu nem preciso dizer que a imagem da Blake Lively começou a se deteriorar na internet com tudo o que estava acontecendo. A opinião pública ficou contra ela. E como uma celebridade resolve essa questão? Guerra de relações públicas. Porque quando uma celebridade tem treta, elas não vão brigar diretamente, amor. Elas não vão se xingar. Elas pagam muito dinheiro pra brigar através de jornais, através de sites de fofoca. Então essas notícias que a gente vê nesse momento, elas só existem pra moldar e pra mudar a opinião pública. Recentemente saiu uma notícia no TMZ, dizendo que o Justin teria deixado a Blake desconfortável durante as gravações do filme. Segundo essa fonte, ele teria sido gordofóbico com ela, porque em uma das cenas ele teria que levantar ela e ele teria perguntado para um treinador no set de qual era o peso da Blake, porque o Justin tem um histórico de dores na coluna e ele queria saber o peso dela pra ele treinar na academia pra fazer de uma forma com que ele não machucasse as próprias costas de novo. Como ator, ele não tem que estar fisicamente preparado pra fazer o que é pedido dele. E eu acho que independe do peso da Blake, na verdade, porque se ele já tem problema nas costas e na coluna, quem tem problema na coluna, e aqui é meu local de fala, a gente sabe que se a gente não fortalecer, né, esse músculo, a dor volta. Nessa mesma reportagem, essa fonte também alega, numa cena de beijo entre o Justin e a Blake, o Justin teria prolongado um pouco além o beijo. Isso teria deixado a Blake desconfortável. Sobre isso eu não vou comentar, porque eu não tava lá. Não tem muito o que falar sobre isso não, porque vai que realmente ele deixou ela desconfortável, vai que realmente aconteceu alguma coisa. Só que guerra é guerra, fogo e sangue. E recentemente, depois dessa notícia, voltou a viralizar uma entrevista que a Blake deu em 2016 promovendo um filme do Woody Allen. E nessa entrevista, a Blake era um pouco gordofóbica com a entrevistadora, na minha opinião. First of all, congrats on your little bump. Congrats on your little bump. What about my bump? You got 2 nice ones. Essa entrevista é toda bizarra. Parece que a Blake odeia a repórter e sem motivo aparente, a não ser que tenha acontecido algo antes da gravação, mas ali durante a gravação meio que não faz sentido a atitude que ela tá tendo com a repórter. Porque claramente a repórter não tava sendo gordofóbica com ela. Ela tava grávida. E ela quis parabenizar o fato dela tá grávida. A atitude da Blake é meio meninas malvadas e tipo assim, ninguém aqui mais tem 12 anos e tá na escola, sabe? Sei lá quantos anos a Blake Lively tem, deve ter 30 e poucos, 40 e poucos. Mulher? Já é uma mulher formada. Ô, que isso? Cadê minha Blake Lively diva? Mas não sejamos inocentes, né, galera? Isso voltou a circular, como eu falei. É um produto fabricado pra voltar a circular agora, pra viralizar de novo, pra deixar as pessoas contra a Blake de novo. E ficou claro que esse filme virou praticamente uma guerra de relações públicas entre a Blake e o Justin, quando foi noticiado que o Justin contratou a Melissa Nathan, sei lá. E a Melissa foi quem geriu, né, a crise do Johnny Depp quando ele tava no processo lá contra a Amber Heard. Aquilo lá foi um absurdo, né? Aquele momento da história foi um circo midiático. Então a Melissa, ela é considerada um monstro em gerir crise de imagem. Inclusive, essa notícia que saiu dele contratando ela é um recado nessa guerra. É um recado dizendo, ó, meu filho, quem tá aqui do meu lado vai querer encarar? Vocês querem vir pro fight? Eu tenho uma bazuca aqui. Quando eu sou boa, eu sou boazinha. Mas quando eu sou má, eu sou ótima. No fim da história, isso tudo é uma ótima publicidade pro filme, porque nunca se falou tanto nesse filme e não se falaria se não tivesse isso. Cada vez mais a gente vê as celebridades, os atores recorrendo a isso, a essas tretas de set, pra divulgar filme. Aconteceu com a Sydney Sweeney e o... Eu não me lembro o nome dele, mas eu me lembro do Tanquinho. Eu, hein? Enfim, que depois, inclusive, a Sydney falou, gente, eu inventei tudo aquilo pra divulgar o filme. Era tudo mentira. Eu não boto minha mão no fogo, ainda pode ser que a gente veja que tudo isso foi armado pra divulgar o filme e o filme tá dando retorno. Na minha opinião, nós como público, também a gente tá um pouco de saco cheio dessas
desses atores e celebridades que são megalomaníacos, que têm um ego lá em cima, que esquecem como é viver na vida real. E, gente, realmente essas pessoas esquecem como é viver. Elas vivem numa bolha tão absurda há tanto tempo que elas não têm mais noção de como é não ser tratado como uma celebridade. Então elas acham que podem tudo, que podem falar o que elas quiserem, que elas podem ser o que elas quiserem. Então, eu sinto muito pela Blake, porque eu acho que, né, não é legal ninguém receber hate, não é legal ninguém ser crucificado por conta de uma situação. Vai saber o que de fato tá acontecendo, porque é isso, a gente só sabe o que eles querem que a gente saiba. Mas eu acho que isso serve de lição pra gente, público, não ser tão inocente. E é isso, gente. Se tem mais algum tema que vocês querem que eu fale aqui nos vídeos, coloca nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui e tchau, tchau, tchau.